Glória a Deus. Então, enche-me de ti. E hoje nós vamos ler um texto que fala exatamente sobre isso. Nós vamos retornar, depois de um intervalo, uma pausa, nós vamos retornar à carta de Paulo à igreja, aos Coríntios. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Nós chegamos em um capítulo muito importante, principalmente a respeito da manifestação do Espírito Santo. Então, como chegamos até aqui? Estamos em uma viagem entendendo porque Paulo escreveu uma carta, e de vez em quando alguns brincam comigo, falando: pastor, o senhor estava bem empolgado quando escolheu essa carta, né? Porque pense numa carta com textos polêmicos. E hoje de manhã nós chegamos na classe de panorama bíblico na carta aos Efésios. Então nós estávamos conversando e falando, e é bom entendermos e reconhecermos como Deus é gracioso conosco. Gracioso em todas as áreas, inclusive no cuidado de nos preparar, de nos dar de presente a Bíblia. Às vezes a gente desvaloriza. Nem sempre nós olhamos para a Bíblia da maneira como deveríamos. A graciosidade, a complexidade, a maravilha que é termos hoje, no nosso tempo, um registro completo da revelação escrita por parte do Senhor, de como através de variadas igrejas, de momentos distintos. E hoje eu comentava sobre isso porque o conteúdo e aquilo que Paulo foca na igreja aos Efésios, na carta aos Efésios, é completamente diferente do que está acontecendo em Corinto, do que está acontecendo em Roma. As igrejas, assim como nós, elas têm etapas da vida, momentos diferentes, momentos de caminhada, momentos de aprendizado, problemas. Existem problemas que nós enfrentamos aos 15 anos, que não enfrentamos aos 40. Existem coisas que a gente passa a experimentar depois dos 40, que a gente não fazia ideia que um dia experimentaria. Existem questões, aqueles que estão ainda mais à frente, que experimentam com 60, com 70, que nós só vamos saber quando lá chegarmos. Porque são etapas da própria vida. A igreja também passa por isso. A igreja passa por etapas. Nós temos momentos incríveis, momentos onde parece que tudo está dando certo, que está tudo aberto, né? Fala assim, olha, a coisa ali está boa. Tem outros momentos que a gente olha e fala, Senhor, misericórdia. A coisa está feia, amarrou. É que a gente é crente, senão ia dizer, enterrar a cabeça de um jumento ali. E não vai mais para frente. Como a gente é crente, a gente não acredita nessas coisas. Mas já ouviu falar gente que fala assim, tem um negócio enterrado ali? O pessoal do futebol sabe muito bem disso aí, fala, né? Enterraram um negócio atrás do gol ali, não vai ter jeito. Né? São etapas, são momentos. E através dos momentos vividos por aqueles irmãos, Deus, através dos seus servos, foi norteando, corrigindo, explicando, para que hoje nós pudéssemos olhar o retrato completo. Privilégio que os irmãos do primeiro século não tiveram. Privilégio que os irmãos na Idade Média não tinham. Privilégio que muitos hoje em outras partes do mundo não têm. E aqui estamos nós, com a Bíblia. Às vezes a gente encontra aí umas Bíblias esquecidas, né? Na igreja. Assim, oh meu Deus do céu. Como é importante valorizarmos, e entendermos, e lermos o que aqui está.
Então o quadro da igreja de Corinto é um quadro diferente das outras, é uma igreja muito problemática. Estamos vendo isso desde o primeiro capítulo. Aquela igreja entendeu de maneira equivocada algumas coisas. E o grande problema que Paulo entendeu, identificou e está combatendo capítulo após capítulo é o orgulho. Se você perguntar qual é o problema da igreja, são vários. Mas o que vai originar todos os problemas é o orgulho. Aqueles irmãos tinham um coração orgulhoso. O coração orgulhoso impede de ouvir. O coração orgulhoso impede de receber as informações, de receber as instruções. O coração orgulhoso, ele se fecha. E aqueles irmãos tinham um coração orgulhoso devido a um entendimento equivocado das coisas. E esse orgulho fez com que aquela igreja se fragmentasse, se dividisse. Aquela igreja entendeu que o melhor caminho era a questão cultural. E eles se orgulhavam da sabedoria intelectual, eles se orgulhavam do nível filosófico, eles entendiam que eram pessoas extremamente preparadas. E com isso eles não entenderam que a igreja é um lugar onde as coisas são invertidas lá de fora. Outra coisa que nós vimos hoje de manhã, eu falei, é importante a gente entender para quem que os escritores bíblicos estão escrevendo, qual é o público-alvo. Existem livros da Bíblia que são direcionados a um público, existem livros que são direcionados a outro público. Os evangelhos têm como público e como objetivo as boas novas, a maior e melhor notícia da humanidade, a graça, a salvação, Jesus Cristo. Esses são livros de fato focados em todos. Mas quando a gente pega um livro como 1 Coríntios, isso não é para todo mundo. É para a igreja. É para crente. Paulo está dando instrução, Paulo está corrigindo crente. Isso é importante porque às vezes a gente inverte as coisas e a gente espera um comportamento de pessoas que não são crentes, que nunca vai ter. E às vezes a gente não entende isso. E nem sempre entende que, como crente, nós precisamos ter um comportamento que talvez não estejamos tendo. Então, Paulo aqui está falando àqueles irmãos, eles têm um problema. São orgulhosos, se dividiram, não entenderam que o hábito cultural que eles tinham não cabia na igreja. Culturalmente, aquela sociedade era uma sociedade da divisão. Era uma sociedade que se dividia através dos argumentos. Era uma cidade que vivia muito bem na competição. Meu grupo é melhor que o seu. As coisas que eu gosto são melhores do que as coisas que você gosta. Eu sou dessa linha de entendimento e de estudo. Eu gosto dos filósofos de tal área. Eu gosto das pessoas de tal maneira. Eu gosto e me identifico com gente que faz isso. E a sociedade vivia assim. E eles levaram isso para a igreja. Então é uma igreja que está dividida de todo jeito, por toda razão. Tem problema cultural, tem problema econômico, tem problema, como a gente viu no texto da ceia. O pessoal ia encher a cara na igreja. Olha o nível dos irmãos. E Paulo está ali tratando. Paulo está ali falando com eles. Aí nós chegamos e Paulo começa, depois de falar de questões de relacionamento. Paulo tinha um problema ali, ele mesmo colocou. Aqueles irmãos chegaram a criar ali, né? Tinha o time Paulo, o time Apolo, o time Pedro. Se eles conseguiam se dividir com os apóstolos, imagine só. E era aquela divisão nociva. O legal é Apolo, Paulo é chato. Eu não falo com Paulo, não falo com os de Paulo. Eu falo com os de Apolo. Eu quero saber de Pedro, Pedro que é o bom. Era uma igreja que não havia entendido e havia abraçado o que Paulo chama de conhecimento, de filosofia, de cultura do mundo presente, não havia entendido que dentro da igreja era a loucura da cruz.
Eram coisas que não faziam sentido para a sociedade, porque ali Jesus deixa bem claro que não tem mais essa. A igreja, ela foi comprada e unificada pelo poder do sangue de Jesus. Então Paulo começa a tratar isso e Paulo chega no culto. E eu tenho falado aqui, a gente precisa entender. Precisamos entender, gente, a responsabilidade, a profundidade que é um culto. Talvez se Paulo fosse escrever para nós hoje, né? Paulo escrevendo a Igreja Batista Memorial, nos 30 anos, Paulo puxaria a orelha numa série de questões. Não tenho dúvida. Somos humanos, erramos. Paulo falaria, mas eu não tenho dúvida que uma das coisas que Paulo ia dar uma chamada de atenção, falar assim, pessoal, se organiza, que esse negócio de chegar depois das 7 num culto que começa às 18h30, tá errado, hein? Aliás, deixa eu aproveitar, meus irmãos, vocês não sabem aqui o misto de sensação que a gente tem aqui para começar o culto. E a gente sobe e fala assim, meu Deus, hoje o negócio foi sério. Hoje vai ter 10 aqui. Cansei, eu sento aqui, fico concentrado na mensagem, e aí eu tomo um susto quando eu levanto no momento de compartilhar. Eu subo achando que tem 30, aí quando eu olho, ó, o povo aí, está aí. Culto é algo sério, é um compromisso. O culto é um momento onde estamos nos reunindo como igreja para oferecer algo para Deus. Não é, humano, se você veio aqui para ouvir e para ser entretido por 1h30, 2 horas, você vai se decepcionar. Se você chega aqui porque você quer ouvir o grupo de louvor, ou você quer ouvir alguém falar, ou você quer dar umas risadas ali por alguma coisa, está no lugar errado. O culto é algo para você oferecer para Deus. Então Paulo começa a corrigir as coisas do culto. Paulo começa a instruir. E chegamos no capítulo 12. E Paulo vai dizer o seguinte, a partir do versículo 1. Hoje nós vamos até o 11. O seguinte: agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fale pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um mesmo Espírito da grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. É óbvio que se a igreja estava dividida em outras coisas, ela também estaria dividida no que diz respeito à ação do Senhor pelo Espírito Santo. Paulo começa aqui a falar agora sobre uma questão fundamental no ser igreja. Quando nós estudamos e vemos o início da igreja, quando o Espírito do Senhor é presenteado, quando o Senhor envia o Consolador, o Senhor envia à sua igreja presentes, dons.
E uma das razões pela qual aquela igreja havia se orgulhado era o entendimento equivocado a respeito da ação do Espírito no meio deles. Muitos daqueles irmãos começaram a partir dos dons recebidos, dos presentes que o Senhor deu, a se entenderem especiais. A gente fala que, e fala com razão, que não existe igreja perfeita. Às vezes a gente se decepciona com algumas coisas na caminhada, somos humanos. E tem gente que quando sabe de problema, encara problema fugindo. E aí vai para outra igreja, porque descobriu que tem problema na igreja que ele congrega. Aí ele vai para outra igreja e fica muito bem, até descobrir que lá tem problema. E toda igreja tem seus problemas. E mesmo assim o Senhor usa, o Senhor age. E aquelas pessoas começaram a ter o entendimento e começaram literalmente a identificar os dons e a se sentirem especiais mais do que deviam. E essa é uma das razões pelas quais a manifestação dos dons daquelas pessoas gerou problemas de partidarismo. Começaram a entender que o dom que elas tinham era melhor do que os outros. Opa, nós estamos falando línguas, e aqui é um capítulo importante, porque no meio hoje, no nosso tempo, século 21, nós temos uma questão no meio cristão, nós temos uma categorização, nós temos os pentecostais, nós temos os tradicionais, nós temos os neopentecostais, nós temos aqueles que são mais clássicos reformados. Essa questão dos dons gera algumas interpretações diferentes. E na igreja de Corinto, isso serviu para que as pessoas balizassem ou tivessem um alicerce do seu próprio orgulho. E Paulo começa então a corrigir e lembrar para que servem os dons. Então Paulo começa aqui a explicar o que está acontecendo, e Paulo deixa bem claro: eu não quero que vocês se sintam ignorantes ou não conheçam. Paulo tem uma preocupação. Isso aqui não se trata de uma questão de conhecimento acadêmico. Paulo não está dando uma informação. Paulo está corrigindo. Paulo está ensinando. Paulo está dizendo: igreja se vive assim. Prestem atenção nisso. E ele começa a lembrar aqui e deixar, e eles tinham diversos problemas com o entendimento e com o orgulho daqueles que achavam que estavam certos. Eu é que estou certo. Tudo o que eu penso está certo. O outro está errado. Que absurdo. E com isso eles tomaram os dons como algo que os fizessem melhor que os outros. Então Paulo está lembrando, na questão pública, a igreja tinha um problema. A igreja, o culto, pelo que a gente vê aqui, a liturgia, era um negócio complicado. Quando a gente lê o texto da ceia, a gente percebe que aqueles irmãos de fato tinham alguns problemas. E Paulo começa a dar as instruções aqui, é como se quando eles se reunissem acontecessem tudo de uma vez. E Paulo começa a lembrar que o culto é um momento solene. É um momento que precisa ser o mais bem-sucedido e compreensível possível. O foco é que, de fato, a igreja seja edificada pelo Senhor. Deus não nos pegou e colocou em algo e disse: se virem. Não. Deus formata a igreja como o plano pela qual as pessoas iriam conhecer o Evangelho. E Deus dá, através do Espírito, a capacitação para que essa obra seja entregue. Aqueles irmãos não estavam entendendo muito bem isso.
E Paulo começa chamando pelo que deve ser colocado. Ele começa falando dons sobre dons do Espírito. Ele faz essa divisão, a gente precisa entender. Não é meu, não é seu. Quando eu fico aqui falando, a igreja é do Senhor. Porque de fato a igreja não é de uma pessoa. A igreja não é minha, a igreja não é do pastor Laqueden, a igreja não é do Eduardo, não é do Arnold. A igreja é do Senhor. Às vezes a gente confunde e esquece isso. Às vezes a gente entende equivocado algumas coisas. É Deus quem direciona, é Deus quem conduz. Às vezes a gente faz julgamentos e profecias sobre a igreja, achando que ela é humana. E ali já foi. Ali não acontece mais nada. Agora eles não conseguem. Porque acham que é uma organização humana. Eu tenho falado isso. Igreja não é associação do bairro. A gente não está aqui para se reunir e descobrir quais são os problemas de Timon, fazer manifestos, irmos atrás de resolver a questão social da cidade. A igreja não é um clube que eu venho para bater papo e me sentir bem com quem pensa igual eu. A igreja não é um time de futebol, a igreja não é um condomínio. A igreja é do Senhor Jesus, formada por pessoas salvas e regeneradas pelo poder do sangue de Jesus, que tem uma missão: anunciar ao mundo o amor de Cristo. Anunciar o Evangelho. É possível uma vida com significado em Deus. E quando a gente esquece esses detalhes, a gente começa a viver coisas pelo nosso instinto, pelo nosso jeito, pelo nosso gosto. E aí Paulo vai escrever isso. Paulo vai lembrar aqui agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. A igreja escreveu para Paulo, está perguntando como é que a gente organiza esse negócio. Algumas pessoas chegaram para Paulo e falaram assim: ei, está bagunçado lá. O povo está fazendo tudo ao mesmo tempo. Tem gente se sentindo melhor que os outros. Se tem uma inclinação humana característica, é a inclinação de se sentir melhor que o outro. Olha quanta loucura a gente está vivendo no mundo. As pessoas se sentem no direito de matar as outras porque o outro pensa diferente. Eu vou matar aquele extremista. Quem é que está matando, gente? Se o extremista morreu porque é extremista, quem matou é o quê? Aí as pessoas não se aguentam, e as pessoas vão comentar, vão declarar apoio. Vão comemorar. Olha que loucura a gente viveu essa semana. Pessoas comemorando a morte de uma pessoa de 30 e poucos anos, porque ele pensar diferente. As pessoas hoje se radicalizaram e elas entendem: eu penso isso aqui, é a minha ótica que está correta, os outros são inferiores, os outros não são dignos nem de ser vistos. É uma tendência que nós temos, então muito cuidado, o nosso coração ele é enganoso. Cuidado, porque você pode estar tomando algumas decisões ou algumas brigas, algumas questões que não estão ligadas à verdade, pela nossa inclinação. Natural. Pelo pecado. Então Paulo fala isso e diz: vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso quero que compreendam que ninguém fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então Paulo começa a dizer assim: presta atenção. Vocês já viveram no engano antes.
Vocês já viveram experiências religiosas equivocadas antes. E Paulo vai conduzir uma linha. Ninguém que reconhece a Jesus reconhece por vontade própria. É a ação do Espírito Santo. Vocês que aqui chegaram hoje, independente do motivo, vocês chegaram aqui hoje pela ação do Espírito Santo. Amém? Nossa, vocês não querem a ação do Espírito Santo? A gente não precisa ser tão batista assim. Amém? Amém! O Espírito Santo agiu no seu coração, mesmo que talvez você tenha vindo com a motivação equivocada. Mas é Deus quem permite. Se você veio aqui com a intenção errada, se você veio aqui para ver o outro, se você veio aqui para mostrar que você é melhor, problema seu. Deus te trouxe aqui na expectativa e na possibilidade que você escute a palavra. É a ação do Espírito. Então Paulo está lembrando aqui, ninguém que declara Jesus, declara por vontade própria. E às vezes a gente tem a capacidade de olhar para o outro e julgar o outro, achar que o outro não é de Deus. Não é a gente que faz isso. A ação é do Espírito, os dons espirituais, é o Senhor quem age através dos dons, é a ação do Senhor. Não é capacitação plena e humana. E aí Paulo vai falar da variedade. E aqui Paulo começa de uma maneira interessante, porque Paulo está falando, e ele fala, nós temos um Deus trino. A Trindade talvez seja um dos assuntos mais complexos, e eu inclusive defendo a ideia de que o ser humano não consegue compreender plenamente a Trindade. Eu brinco com os colegas pastores, eu falo assim, eu não confio em ninguém que diz que entendeu plenamente a Trindade. Se alguém chega e diz que entendeu e quer explicar a Trindade, eu já estou com os 2 pés atrás. A Trindade é um negócio complicado. A gente não tem nada na nossa dimensão, na nossa constituição, que nos deixe entender plenamente o que é Deus. Como diria a música que rompeu bolhas, ninguém explica Deus. A Trindade. Mas nós temos algumas coisas que o Senhor nos permite vivenciar, que aproximam a realidade. E Paulo vai colocar a igreja como uma dessas questões. Então Paulo vai dizer que existem uma camada de situações geradas pelo Espírito, com variedade, mas que formam um só corpo. É interessante demais, ele diz, existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Tem uma palavra hoje que é quase um crime a gente falar, porque fica numa situação constrangedora, complicada. Dependendo de como você vai usar a palavra diversidade, você cai numa sinuca de bico. É uma palavra que tem sido utilizada de uma maneira equivocada. Queridos, não tem nada ligado à antiguidade que trate melhor a palavra diversidade do que a Bíblia. O povo moderno acha que descobriu a roda. E descobriram a palavra diversidade. E utilizam essa palavra das mais variadas maneiras. E a Bíblia está falando sobre isso há muito tempo. A igreja é baseada, a igreja se sustenta na diversidade. Isso é divino. E quanta dor de cabeça a gente arruma, a gente inventa, porque tem dificuldade com a diversidade. Porque não consegue conviver com uma coisa diferente ou que não se tem o controle. E Paulo está aqui falando sobre isso. Olha só, existem variedades de dons. Deus é gracioso. Graças a Deus, imagina um lugar que todo mundo tem o mesmo dom. Que desespero.
É engraçado que a gente observa isso nos esportes, por exemplo. A variedade, um time que só tem uma posição, só tem jogador para uma posição, não vai para canto nenhum. Precisa ter as mais variadas áreas, e Deus sabe disso. Então Deus distribuiu, de maneira graciosa, uma variedade de dons. Ele distribuiu dons diferentes porque existem serviços diferentes. Não existe hierarquia de serviço. Não existe serviço mais nobre do que o outro. Isso não é inventado por nós, não é a direção aqui que faz, isso está aqui na Bíblia. Existem dons, serviços e atividades distintas. Sabe qual é a única coisa que Paulo não contempla nesse texto? Uma pessoa que se sente no direito de não fazer nada. Talvez essa seja a maior briga de muitas pessoas. Talvez esse seja o maior dilema. A igreja não é o lugar de você se tornar simplesmente um consumidor. Presta atenção nessa frase que eu vou falar. Você não tem o direito de não fazer nada. Como assim, pastor? Eu tenho direito. Você tem o direito de você fazer o que quiser, é verdade. Legalmente falando, Deus não lhe dá o direito de não fazer nada. Porque se você está na igreja, a expressão que a Bíblia dá para você e para mim é servo. De quem? De Deus ou de Cristo. Você não é servo de você mesmo. É do Senhor. O que Jesus faz no jardim do Getsêmani é emblemático. Jesus está desesperado, Jesus está ansioso, Jesus está numa crise intensa. Jesus sabe o que vem pela frente, Jesus não quer. E a oração de Jesus é: Pai, afasta de mim o quê? O cálice. Mas a oração termina assim? Não. Mas que seja feita a sua vontade. E Jesus vai para a cruz. Estamos falando de Jesus. Se Jesus não tinha o direito de fazer o que ele queria, desculpa, com todo respeito, quem sou eu, quem é você na fila do pão? Para achar que pode mais que Jesus. Você pode ter o direito de fazer nada, mas aí você não é igreja. Você precisa entender isso. Porque o que Paulo está orientando aqui é deixando bem claro, existe muita coisa, existe uma variação que o Senhor coordena. Então Paulo está aqui falando exatamente sobre isso. Paulo está pegando eles ali. Ah, vocês estão aí achando que vocês são especiais por isso? Espera aí, deixa eu organizar. Tem uma série de coisas aqui. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Não tem essa dos preferidos do Pai. Ah, Deus prefere mais quem tem o dom A ou o dom B. Esses são o camarote. Esses são diferenciados. A gente vive num mundo que divide assim. E vai virando uma loucura. O pessoal tem aí, já sabe, né? O pessoal que assina alguma coisa. Você assina um aplicativo. Aí você já sobe, porque você tem que pagar. Então tem a versão gratuita. Aí você assina a versão que provavelmente vai chamar Plus. Ou Premium. E aí quando você assina isso, você descobre que dentro dessa Premium tem a Plus 2, tem a Premium Prime. A galera está enlouquecendo. E aí você descobre que tem mais algo para pagar. Para você ter ainda mais direito e mais acesso.
E aí o pessoal começa a mudar os planos. Então tem sempre algo acima. Tem sempre algo além. Os bancos também vão desenvolvendo, as suas agências vão dando nomes especiais, né? Tem os cartões aí que pela cor você já olha. Aquele ali é black. Né? Eduardo, quando saca a carteira, tira ali e fala assim, meu amigo, nem sabia que existia essa cor de cartão. Né? As pessoas... e tem aquela cor que é do Durex ali no meio, né? O cartão está quebrado ali, literalmente. Né? Que situação. A sociedade faz isso. Nós criamos essas divisões e subdivisões. Não, vocês são o meu top aqui, é a minha turminha, hein? Somos nós aqui, não tem mais ninguém, é a gente. Deus não. Não tem salvo melhor que o outro. Não tem função mais digna. Não tem crente premium. E olha que tem igreja que está fazendo camarote. Complicado. Apesar da variedade, apesar da diversidade, é o mesmo dom com o mesmo objetivo. E essa é a beleza da coisa. Não importa qual dom Deus deu a você. Esse dom é para a edificação da igreja e a glória de Deus. A primeira vez que eu fiz, e os irmãos que passaram, se converteram aqui, passaram pelo processo de membresia nessa igreja, ao final eles sabem que a gente tem lá um tópico sobre dons. E essa igreja usa um sistema que surgiu no meio dos anos 90, final dos anos 90 mais ou menos, que é um teste de dons. É um indicativo para você entender as áreas da igreja que você pode e deve começar a trabalhar. Eu lembro a primeira vez que eu fiz isso, era tudo muito novo, e aí foi um pastor lá na igreja, eu estava ali, eu não lembro direito se eu estava saindo dos adolescentes, ou se eu estava no começo dos jovens, já tem uns dias, viu? Mais do que eu gostaria, inclusive. Uns 30 anos, mais ou menos. E eu lembro da gente, da equipe, eu era da equipe do som, olha que ironia. E a gente tinha lá uma salinha de som um pouco parecida com aqui, só que era mais alta e o vidro era escuro. E tinha uma janelinha ali. A gente ficava ouvindo ali o culto. Eu lembro que a gente começou a fazer o teste. E aí tinham eu e mais 3, um outro era o meu irmão. E aí a gente começou a fazer o teste. E ver ali e tal. E eu lembro que um da equipe virou e falou assim, Ramon, eu estou com medo. O que foi? Eu acho que eu não tenho dom de nada. Como assim, rapaz? A minha pontuação aqui está baixa, estou gabaritando esse negócio, vou tirar 0. Não existe isso de não ter dom. É porque a gente fica constrangido com determinadas coisas e a gente acha que não, o dom tem que dar 10. Não. Não existe a possibilidade de você ser um crente em Cristo Jesus e Deus não ter lhe dado um dom. Você talvez não tenha lutado para entender e exercitar esse dom, mas que Deus te deu algo, deu. Aliás, muito provavelmente mais de um. O problema é que nós aprendemos e estamos acostumados e estamos lutando para viver no conforto o tempo todo. A nossa grande briga espiritual é contra a comodidade e o conforto. Porque, deixa eu ser sincero, dá trabalho. Não é fácil. Tem pessoas que vêm apenas para o culto e não fazem ideia da correria que é para determinadas coisas. E às vezes parte dessa correria é porque outras pessoas estão enterrando seus dons por não trabalharem. E eu quero fazer outra pergunta para vocês aqui. Eu quero saber se vocês vão ter coragem de chegar diante do Senhor. E quando Ele perguntar o que foi que vocês fizeram, eu quero saber se vocês vão ter coragem de dizer que vocês não tinham tempo. Você já pensou em chegar lá? Ai, Senhor, sabe como é? Minha vida era corrida. Ah, sua vida era corrida. Eu não tinha tempo. Ah, você não tinha tempo.
Você vivia numa plataforma, você vivia num mundo diferente que não tinha 24 horas, é isso? No mundo que você vivia era um plano diferente, era um mundo aí, você abria uma porta, você entrava numa outra realidade, numa realidade paralela, e lá os dias eram de 12 horas. Coitado do meu filho, entre aqui no reino e aproveite aqui, porque eternidade não tem hora. Você acha que vai funcionar assim? Não, senhor, sabe o que é? Eu estava lutando porque a empresa... Ah, empresa. Quer dizer que você passou a sua vida trabalhando pela empresa. Cadê a empresa agora? Não, eu passei porque eu precisava deixar algo para os meus filhos. Ah, então o seu sustento não vinha de mim. É você que bancou o seu sustento? Cadê os seus filhos? Queridos, isso é sério. É por isso que eu disse que a gente precisa entender para quem que Paulo está falando. Paulo está falando aqui é para crente. Paulo está falando para quem entendeu e aceitou o sacrifício de Jesus. Para quem foi regenerado, é uma nova criatura. Paulo está falando para quem se diz. Para quem diz que ama ao Senhor. Então Paulo começa a trabalhar essa variedade de dons, de serviços. E Paulo deixa bem claro, ele diz no versículo 7 o seguinte: a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito, e aí tem uma complementação que é séria. Leia o versículo 7 na tua Bíblia. O que é que ele está dizendo aí? A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito. Para quê? Como é que está aí? Para quê? De quem? Todos. Para benefício, conforto. De quem? De todos. Você não faz nada para você mesmo na igreja, meu querido. Esse é o problema. É para o Senhor, no corpo, para todos. As pessoas não entendem isso e confundem com relações pessoais. Ah, hoje eu não vou não, aquele cara chato lá. Não, hoje eu não vou acompanhar a pregação, porque eu não gosto do pastor que está pregando, ele é ruim. Não, quem está na escala? Está na escala fulano. Eu não vou ficar na escala com ciclano, imagina. O que os outros vão pensar? Não é para o outro, não é para Deus e é para todos, não é para você. Tem nada aqui que você faça para você. Se tem algo que você está fazendo aqui para você, está errado. E se você está fazendo só por uma pessoa, não, eu faço porque eu gosto dele, ele é legal. Está errado. É para o Senhor. E o Senhor nos coloca em comunidade. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para benefício de todos. É o corpo quem ganha. Eu acho a analogia com o corpo extraordinária. Gente, a máquina mais avançada que tem nesse planeta é o ser humano. É o ser humano. Eu fico impressionado com pessoas inteligentíssimas, pessoas estudadas, pessoas que dedicam sua vida ao conhecimento acadêmico, que acreditam que nós somos um processo de seleção natural, frutos do acaso. Que acreditam que um dia nessa terra tudo foi água e começou aquele processo todo de milhares de anos. Não faz sentido. A complexidade que é você, e às vezes a gente se sente mal, a gente sente que não é tão importante, que não é tão inteligente. Ah, eu não sei falar direito. Meu amigo, tudo o que acontece dentro de você, até para você fazer besteira. É assustador. Nós temos a graça aqui da igreja nós temos gente estudando de tudo. Glória a Deus por isso.
Alguns estão se preparando para serem médicos, né? Graças a Deus, nós temos essa bênção aqui também. Até já brinquei, eu falei, mas a gente ora muito por vocês. Se vocês se tornarem médicos e saírem da igreja, Deus vai cobrar de vocês. Fiquem pelo menos 2 anos como médico aqui, né? É um trabalho, né? A gente ora, fica aí o pessoal, quando está na boa, some. Não suma. Mas olha aí com a turma que estuda o corpo. Olha o trabalho que alguém tem que ter para ser um cirurgião. A complexidade dentro da gente. Imagina se lá dentro começa uma briga. Aliás, as doenças mais perversas são daquela origem chamada autoimune. As doenças autoimunes provocam estragos surreais. Quando é o corpo da gente, quando é dentro da gente, é algo que somos nós, fica lutando dentro de nós, causando os mais variados problemas. Então, comparar a igreja com o corpo, sensacional. E Paulo dá esse aviso: a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para benefício de todos. Às vezes a gente fica brigando, até discutindo. Não, porque o dom disso, o dom daquilo, não importa qual é o dom. O dom vem do Senhor e o dom é para ser usado para benefício de todos, edificação da igreja, glorificação do Senhor. Paulo não está hierarquizando aqui, Paulo está dando exemplos. O principal eram aquelas pessoas entenderem que não tinha razão nenhuma para elas se sentirem melhores que as outras, porque tinham um dom, porque o dom era de todo aquele que era crente, não era dele. Tem gente que confunde dom com talento natural. A gente usa essa expressão no português de maneira equivocada, inclusive. Paulo continua: a um o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. Paulo está mexendo no ego da igreja. Porque eles se sentiam inteligentes, eles se sentiam espertos. Eles se sentiam conhecedores. Eles achavam que porque eram e entendiam os debates filosóficos, eles eram diferentes. E Paulo está falando: meu amigo, essa filosofia, essa política, isso que vocês vivem aí fora não é nada. O importante é que o Espírito faz dentro da igreja, e tem pessoas que são agraciadas com a capacidade, preste bem atenção nisso. Ele não está falando aqui que isso é só o pastor, ele está falando a uns. Às vezes a igreja está sobrecarregada porque as pessoas só querem que o pastor é o pastor. Se o pastor não falar, se o pastor não aconselhar, se o pastor não visitar, se o pastor não ir, se o pastor não vir, não acontece nada. E o dom não é do pastor, é da igreja. Existem pessoas que podem ser edificadas com uma palavra vinda de você. Não é só pastor que tem esse dom. E talvez pessoas não estejam sendo edificadas e aconselhadas corretamente, porque você que tem esse dom não se desperta. A um o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios, a outro o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. Quanta gente está fazendo besteira, porque houve gente sem discernimento. E muito cuidado, você, para não dar conselho errado. Uma fogueira está começando a aparecer do seu lado, e ao invés de você chegar lá e tampar, você joga gasolina. Conselhos errados são destruidores. Muito cuidado com isso. Cuidado com o que você incentiva e causa nas outras pessoas ao seu lado. Se você tem causado edificação ou destruição. E Paulo segue. A um o mesmo Espírito da grande fé. A outro único Espírito concede dom de cura. Ai, pastor, e agora? Dom de cura não é só lá no Valdomiro? Não. É Deus quem faz, aonde Ele quiser, o que Ele quiser.
Esse ano nós tivemos inúmeras respostas. Presta atenção, que às vezes a gente acha e fica equivocado, achando que fulano de tal que tem o dom, é ele que vai curar. Deus age através de quem ele quiser. E muito provavelmente aqui não é a questão que um tem. Deus usa o dom em pessoas distintas para abençoarem. Nós tivemos inúmeras respostas esse ano, nessa área inclusive. A única diferença, a gente, nesse aspecto, como Igreja Batista, a gente acaba sendo um pouquinho ruim, eu não sei se é ruim, mas às vezes a gente não divulga tanto, fica meio sem jeito. Aí tem muita gente aqui que obteve resposta poderosa do Senhor, orando aqui. Orando aqui. Quinta-feira tem reunião de oração, sábado as irmãs estão na sala ali, aliás, irmãos também, temos alguns jovens participando. Tem um grupo aí de oração que não para. Porque é Deus quem age. Paulo não está colocando os melhores primeiro. Paulo está dizendo como a igreja funciona. Igreja é isso. Eu não vou lá, essa igreja está morta. Você está fazendo o quê para que a igreja seja morta? Qual é o dom que você está usando? A gente vive uma cultura de espetáculo, e igreja não é espetáculo. Paulo vai discorrendo. A um dá o poder de realizar milagres, a outro a capacidade de profetizar. Profetizar aqui, a gente precisa entender, e as pessoas colocam, o pessoal acha que profetizar é adivinhar futuro. Profetizar não é adivinhar futuro, não. Profetizar é falar a palavra do Senhor, no sentido da fala. De proclamar. Igreja que não tem proclamação está morta. Paulo está aqui mostrando as mais variadas áreas. E ele termina o versículo 11 dizendo: tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. É Deus quem gerencia. Ele fala aqui um pouco antes de uma situação muito polêmica, que voltou a ser... Foi polêmica no primeiro século e voltou a ser polêmica do meio do século XX para cá. Está falando de dom de línguas. Tinham pessoas que falavam línguas diferentes aqui e se sentiam melhores que os outros. Se sentiam mais espirituais. E Paulo está lembrando, meu querido, você entendeu tudo errado. Paulo vai normatizar, inclusive, na igreja de Corinto. Opa, tem alguém falando em línguas. Fale de cada vez. E só fale se alguém interpretar. O culto precisa ser entendido. Você precisa chegar aqui dentro e entender o que foi falado. Não é eu que sou batista chato, é a Bíblia que está falando. De um tempo para cá, não sei dizer porquê, o dom de línguas virou uma espetacularização. Chegou ao ponto de gente olhar para o outro e dizer: se você não fala em línguas, não foi batizado, não é crente. O que tem de gente oprimida até hoje porque não fala línguas, fica se sentindo um crente de escala inferior. A Bíblia nunca disse isso. A Bíblia diz que os dons são dados pelo Senhor para a edificação dele por meio da igreja. A sua preocupação deve ser: o que é que eu estou fazendo para o Senhor? Paulo está aqui dando uma chamada na igreja. Não há razões para vocês se orgulharem. O que acontece aí é a manifestação do Senhor, assim como nós oramos agradecidos aqui há pouco, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio no decorrer dessa história, mas isso não é para deixar ninguém orgulhoso, não. Trazendo para coisas mais modernas, às vezes a gente faz tanta coisa na igreja que a gente se sente dono.
A ponto de não poder mexer. Não, tá vendo aquilo ali fui eu que fiz. Aquele tijolo ali fui eu. Ah, tá, a gente vai precisar mudar. Não pode mudar. O que tem disso aí nas igrejas, gente? O que tem de pessoas que entenderam errado o sentido comunitário de trabalhar, de juntar, de fazer, achando, se sentindo no direito de entender que é deles. Não é porque você fez algo aqui que torna isso seu. O que você faz aqui te torna participante da obra do Senhor para a glória dele. É Ele quem conduz. É Ele quem direciona. E nós temos apenas duas situações possíveis. Ou nos tornamos participantes e temos a alegria de fazer parte disso, ou somos espectadores e estamos à margem. E se ficarmos à margem, um dia seremos colocados à margem. Um dia, muita gente vai escutar. Afastai-vos de mim. Malditos que praticam a iniquidade. Não vos conheço. Eu não quero ouvir isso. Eu não quero passar por essa experiência. Quem passa uma vida inteira à margem do trabalho, na hora de desfrutar do reino, estará à margem. Quando você escuta Paulo falando isso, tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Ele não está usando que concede o que deseja aos eleitos ou aos poucos de dentro da igreja. Querido, se você é igreja, Deus tem um dom que já te deu. Se você não tem feito nada, você está em pecado. Se você sabe e parou por desaforo, por preguiça, por falta de comodidade, para irritar ou para afrontar, você também está em pecado. O dom é um presente do Senhor para ser usado para Ele. O que precisamos entender é que a nós resta usarmos esse dom. O que é que você tem feito com aquilo que Deus colocou na tua mão? Você não precisa ir longe não, tem coisa parada aqui na igreja hoje, nesse momento, porque não tem gente. Não tem gente para fazer, tem gente com condição. O que é que você tem feito? Queria convidar o Ministério de Louvor a subir. Essa semana eu tive alguns momentos mais intensos com o Senhor. A gente fica decepcionado, a gente se frustra. E aí a gente vai literalmente chorar aos pés do Senhor. Meus irmãos sabem, eu já compartilhei aqui. Eu gostaria muito de ter e de ver essa igreja linda no dia do aniversário. E algumas coisas que a gente nem imaginava, a gente já conseguiu. Mas eu fiquei e me vi ali essa semana, Senhor, a igreja é tua. Eu fico aqui adoecendo literalmente. Às vezes sendo mal compreendido. Às vezes recebendo ingratidão, desaforo. Querendo que as coisas aconteçam. E aí Deus me lembrou isso. Pois é, você não disse que a igreja é minha? Às vezes a gente fica querendo ajudar Deus.
A igreja é do Senhor. Quando você deixa de fazer algo aqui, você não está deixando de fazer para me machucar ou para machucar o outro. Você está deixando de fazer para Deus. Quando você deixa de contribuir, você não está ali, não, eu vou ver, se pastor não faz nada, ganha muito, não vou dar dinheiro nessa igreja, não dou. Você não está deixando de me dar, você está deixando de dar para o Senhor. Não vou fazer porque eu não gosto de azul. Não é a cor que eu acho legal. Seu gosto para o Senhor não significa nada, amigo. A igreja não é sua, a igreja é do Senhor. Queridos, o que eu posso fazer é pregar a palavra. Eu não posso ser quem eu não sou. Com acertos e defeitos, esse sou eu. A Bíblia diz que você tem que me amar. Você pode não querer me amar, você resolve com Deus. E a Bíblia diz que eu tenho que amar com vocês. É difícil também, hein? Pô, gente dá trabalho. Mas cada um resolve seus BO com o Senhor. Mas a igreja é dele. E de novo, você pode ou não participar disso. Essa escolha é sua. E se você não participar, Deus vai levantar outros. E o problema vai ser todo seu. Gostaria que você fechasse seus olhos e refletisse como de fato tem sido a sua entrega de dons e talentos. E o quanto de fato você tem vivenciado a igreja como sendo do Senhor e não um gosto particular. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. É o Senhor quem deseja o dom que você tem. Ele te deu esse dom. Está fazendo o que com ele? Pai, a tua igreja está em oração. Como tanto tem sido falado aqui, como o Senhor mesmo tem falado a mim, a igreja é sua. Não tenho condições de fazer mais do que estou fazendo, Pai. Tu sabes de todas as coisas. Tu conheces cada coração. A obra é sua, não é minha. O que eu posso fazer, Pai, é continuar orando. Que o Teu Santo Espírito desperte aqueles que estão acomodados. Pai, tira a venda que cobre os olhos de tantos, os focos equivocados, as agendas cheias, sem tempo de fazer algo para o Senhor. A igreja é tua, Pai. Levanta aqueles que têm as condições, aqueles que o Senhor deu os dons que ainda não estão usando. Pai, aqueles que receberam não querem, traga outras pessoas. Que a tua igreja continue a avançar, porque a igreja é do Senhor. O Senhor já fez tanto em nosso meio. E a nossa oração, o nosso clamor é: continua, Pai, agindo. E concede o privilégio e a alegria de cada um que está aqui esta noite, de ser um participante ativo. Pai, que os nossos dons e talentos sejam para Te glorificar. Continua falando ao coração da Tua igreja.
Essa é a nossa oração. No nome precioso de Jesus. Amém.